Olá, maravilha! Mais uma atividade do Quinto Ecobanto, Encontro das Tradições Banto, com o tema central Os Bantos no Mundo Afro-Atlântico, com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, apoio à Associação Cultural Agolonã e Ilabanto. E hoje nós temos uma das maiores manifestações das culturas africanas no Brasil, né? Sobretudo em São Paulo, e é a capoeira. A capoeira tem suas diversas manifestações, né? Mas eu não tenho autoridade para falar sobre esse importante patrimônio da cultura brasileira. Quem tem são os mestres. E hoje, para a nossa alegria e com muita honra, estamos aqui com a presença do mestre Limãozinho, a comunidade de capoeira liderada por ele. Mestre Limãozinho é uma figura das mais notáveis e importantes da capoeira no Brasil e no mundo, né? E ele já se apresentou em diversas ocasiões no Inzo Tumbanci, aqui em Itapecerica da Serra. E é um grupo, ou a comunidade de capoeira liderada pelo mestre Limãozinho, é notadamente familiar, né? Mestre Limãozinho tem um histórico na capoeira que só ele mesmo sabe contar. Ele é um baiano, salvo engano, do Recôncavo, né? Precisamente Santo Amaro da Purificação, e hoje nós temos a alegria aqui da tela do canal da Resistência TV Tumbanci está enriquecida com o mestre Limãozinho e os nossos irmãos e irmãs. Eu gostaria de saudar com muita alegria e com todo respeito a família do mestre Limãozinho, em nome da Ana Karina, né? Aliás, ela é a minha agência de... Ana Karina é minha agente de viagem. Eu não estou querendo vender o peixe para ela, mas quando eu preciso de ir para algum lugar, ela é a que me socorre. Eu peço logo o help e ela, com todo o seu profissionalismo, toda a sua competência, né, ela tem uma profissionalidade incrível. E aí, para falar sobre a toca, né, só mesmo quem conhece, quem vivencia, para dizer. Nós temos que contar a nossa própria história. E quem vai contar a história da capoeira é mestre Limãozinho. Boa noite, mestre Limãozinho. Boa noite a todos os integrantes da toca. Boa noite. Boa noite. É um prazer. Falamos pouco, faz tempo que a gente não se conversa, mas eu vejo que você está também aí, rodando o mundo aí com seus trabalhos maravilhosos, né? Para quem não me conhece, eu sou o mestre Limãozinho, do mestre da toca, ele, original de Capoeira Centro de Arte, fica na área da Zona Sul de São Paulo, na região do Capão Redondo, e sou também um dos diretores da Casa da Capoeira de São Paulo, aqui no Campo Belo. Tem também um grande significado, né, na comunidade. A comunidade do Capão Redondo, eu trabalho capoeira lá com a inclusão
das crianças, de jovens, fazendo um trabalho também na fábrica e também da toca. E é um trabalho muito bacana com a criançada, né, com os jovens, levando aí eles ao conhecimento da capoeira, né? Principalmente da capoeira Angola, que é o território onde eu atuo. Hoje estou aqui com os alunos aqui da Casa da Capoeira. De manhã a gente já estivemos lá em Itapecerica, passando em frente aí do templo de Tombaci, e junto com as crianças, fizemos também uma ação lá em Itapecerica, e estamos hoje aqui, com um grande prazer aqui, tá confraternizando com vocês. Muito bem, então agora nós vamos ouvir e assistir capoeira, uma das maiores manifestações da cultura brasileira e afro-brasileira. Aliás, eu fiquei impressionado, mestre Irmãozinho, quando eu cheguei em uma das minhas viagens para Angola, eu acabara de chegar na ilha de Luanda e, para minha surpresa, eu vi um grupo reunido. Aí eu parei para ver, quando eu vi era capoeira. A capoeira de Angola em Angola, né? Eu fiquei impressionado, não esperava encontrar a capoeira de Angola em Angola. Né? Então, para mim, foi muito surpreendente, foi um momento de revitalização que me fez que me transplantou ao Brasil e fiquei naquela viagem, né? Na realidade, eu fiz uma viagem. Então, foi muito interessante, muito importante. Agora, eu queria que o senhor, antes de começar os toques, mestre Manzinho, eu queria que o senhor falasse mais um pouco por que a diferença existe algumas diferenças na capoeira. Tem a capoeira de Angola, tem a capoeira regional. Como que a pessoa que está interessado em estudar a capoeira, pertencer à capoeira, que a capoeira também é uma manifestação espiritual e ancestral, né? E como que a pessoa pode identificar a capoeira de Angola e a capoeira regional? E agora, outro dia eu vi, fiquei até entristecido, eu vi uma coisa da capoeira que me deixou preocupado, uma tal capoeira gospel, né? O senhor como uma grande liderança nacional e internacional da capoeira, grande mestre de capoeira, o senhor também tem essa preocupação, tem visto esses movimentos crescer, esse movimento da capoeira gospel, e como se define a capoeira de Angola e a capoeira regional? Por favor. É muito simples. A capoeira Angola já começa pela formação da bateria, que é um birimbau bunga que comanda a roda, birimbau médio, birimbau viola, 2 pandeiros, um agogô, um reco-reco e um atabaque. A capoeira regional, nossa coibã, né, criada pelo mestre Bimba, Manuel de Reis Machado, a charanga dele, a denominada de charanga, a bateria, que é um birimbau viola e 2 pandeiros. Os outros segmentos da capoeira, que estão se infiltrando agora, a gente respeita, mas dentro da roda da capoeira não tem gosto, não tem outro tipo de finalidade que estejam colocando. Tem a capoeira em si. A gente
percebe quando é a capoeira regional e percebemos também quando é a capoeira Angola. Embora tenha também agora a capoeira contemporânea, né, que usa várias instrumentação e também os movimentos. Os movimentos, principalmente da capoeira regional, tem alguns golpes que não é usado dentro da capoeira Angola, né, como a chamada. As chamadas são feitas através da capoeira Angola, né, martelo, queixada, são alguns golpes que são usados dentro da capoeira regional. Dentro da capoeira Angola, a gente usamos rabo de arraia, negativa, tesoura, aú. As cantorias também. A cantoria a gente começa com a ladainha, depois vem a louvação, depois vem os corridos. Então, é uma grande diferença, né, que quem já está dentro da capoeira e está praticando a capoeira sabe definir bem o que é a capoeira regional e a capoeira Angola. Eu vejo falar muito, estou ouvindo falar agora, né, da capoeira gospel, mas acho que nada mais é do que uma reunião de pessoas que pratica a religião gospel e pratica capoeira também. Né? Porque capoeira é capoeira, religião é religião. Seria a mesma coisa, candomblé. Umbanda não é quimbanda e candomblé só africano. Segura iaiá, segura ioiô, a Bahia de Nosso Senhor, é isso? E eu queria mais uma outra fala do mestre, uma reflexão, uma observação. Qual a importância da mulher na capoeira? Muita, muita. É muito importante. Outra é que as mulheres sempre participou da capoeira, teve grandes guerreiras dentro da capoeira, né? E elas sempre participaram. E eu tenho informações com. Aqui mesmo, aqui, as minhas meninas aqui, a Emily, a Noêmia, aqui, a Karina, a Cris, que participa da capoeira. Então, elas são fundamentais dentro da capoeira. E, em primeiro lugar, que a capoeira ela é mãe, né? Esse nome já é capoeira, não é capoeira, né? É capoeira. Então, tem um grande significado dentro desse contexto, né? E sabedoria espiritual e ancestral, quem sabe, sabe, né? Então, aí nós estamos aí tivemos essa aula, né, explicativa do mestre Limãozinho. E agora vamos então de capoeira, é isso, mestre? Opa, vamos fazer uma cantoria aqui. Fazer uma cantoria no meu tempo de criança, em Santa Maria da Purificação, na terra dos meus pais, dos meus avós. Uma vez meu mestre chegou, a gente brincando, ele contou a respeito de Zumbi dos Palmares. E a gente sentou para ouvir. E ele falar a respeito de Zumbi dos Palmares. E depois de muito tempo, eu fiz uma ladainha e vou cantar agora aqui para vocês. Ok, então depois eu quero pedir a mestre Mãozinho que fale um pouco do nosso saudoso ancestral Moa de Catendê, né, que foi uma perda enorme que nós tivemos, e o senhor tinha uma relação bem próxima com o grande mestre saudoso Moa de Catendê, não? Sim, Moa era da família, era pessoa incrível, né? E a gente sempre se encontrou, tá? Por sinal, a gente tem o Afoxé Amigo de Catendê. Eu faço parte da comissão, faço parte também da ala de compositores dos Amigos de Catendê. O mestre também formou Badauê, em Salvador. Então, por sinal, eu tenho umas 3 músicas que fala dele, né, do mestre Moa do Catendê. É uma perda irreparável, né, mas nós estamos levando aí o segmento dele, porque mestre Moa não morreu. O Moa está vivo, assim, como muitos e muitos outros guerreiros que lutaram aqui pela nossa comunidade, né, nossa luta diária aqui com a capoeira, né, e com outras manifestações afro-brasileiras.
Então, mestre Moa presente, né? Então, vamos lá. Sim, com a capoeira presente. Com a capoeira liderada por mestre Limãozinho. Mestre Moa é luz. Salve, mestre Moa para atender. Salve, mestre Limão. Salve, Zumbi dos Palmares. Salve, Dandara. Salve, Aquatune. Há muito tempo já tivemos do caminhão de perigosia. Ao mundo do terreiro e a tutorial tava condição de quem comanda essa pegação. Dizia que em Palma a vida era feliz. Era cativo, eu queria falar. Era terra do tipo, o teu jeito era zumbi. E os dois olharam lutava com a atenção. Quando introduzi o mestre, deu permissão. Saímos da escola da maior explicação. Eu digo, foi história, foi meu mestre, foi de fora. Eu vi amor, falando a continuar foi sentar fazer seu projeto. É luz que não virou. É luz
Vamos mais um? Vamos lá.
E aí, mais uma? Ó, olha a vontade.
Muito bom, maravilha. Capoeira Angola com o magnífico Mestre Limãozinho. Mestre Limãozinho tem alguma surpresa aí de vídeo, trabalho do senhor, da toca? Berimbalada, tem a berimbalada. O que é a berimbalada? A berimbalada são uma orquestra de berimbau, com vários berimbau, que a gente faz um cortejo pela comunidade, mostrando a musicalidade, estão cantando e tocando, a gente faz aquele cortejo como se fosse uma procissão dos Capoeira Angola. A gente vem tocando, passando pelas ruas, o pessoal vai percebendo, vai vendo o que é a capoeira. Então vamos ver aí. A produção tem esse vídeo aí, berimbalada, e os demais trabalhos do Mestre Limãozinho em vídeo?
É muito interessante. Criança, o nosso futuro, né? Futuro do mundo. Sim. Muito, Aí, muito... tá. Aí foi uma apresentação que a gente fizemos hoje aí em Itapecerica, Mestre Rabi no comando da percussão, e a gente via os Big Ball, né, tocando junto com eles, atrás depois da execução dos instrumentos aí da percussão. Outra pessoa também que é o grande mestre Rabi Batuqueiro, que está sempre junto com a gente aí fazendo as ações sociais. Muito bom. E tem um outro projeto também, que é o projeto com crianças. O senhor poderia falar um pouco desse projeto? Depois a gente chama o vídeo aí. Sim, isso aí é um projeto que a gente tem lá na área do Capão Redondo, que são 160 crianças do CCA, da paróquia do CCA, e a gente eles têm uma parceria com a Fábrica de Cultura, onde eu dou aula, e juntamente com eles aprende a capoeira angola, artesanato afro-brasileiro, aprende a fazer cachixi, aprende a fazer pau, aprende a fazer cesta de rime. Então, é um trabalho muito bacana, né, bonito com a criançada. A gente fizemos aqui o Balai de Angola, História de Saberes dos Mestres de Capoeira, aqui na Casa da Capoeira, e mais de 160 crianças que devem estar o vídeo aí. Ok, muito interessante. O importante é que esse projeto ele é fundamental no sentido de até tirar a criança do estado de vulnerabilidade, né? Eu acho que a intenção também é essa, né? É verdade, essa aí é a intenção principal. Em vez de não deixar as crianças na ociosidade, né? Eles saem, vão de manhã para a escola, depois vão para o CCA e vêm para a Fábrica de Cultura, onde eu dou aula para eles, de manhã e tarde. E dentro dessas aulas tem a saída pedagógica, que a gente leva para conhecer o Museu Afro, levamos para conhecer os templos, né? Levamos para conhecer as academias de capoeira, levamos para conhecer a musicalidade que se tem dentro da capoeira quando a gente fala do mar, quando a gente fala do rabo de arraia, quando a gente fala de Zumbi dos Palmares. Então, tem todo um contexto disciplinar e um contexto pedagógico dentro desse ensinamento da capoeira angola para essas crianças, né? Ok, muito bem. Vamos chamar então o vídeo aí, o projeto com as crianças. Nossa produção pode rodar aí o vídeo?
Tá aí. Muito rico, muito interessante, maravilha, mestre Limãozinho. Agora nós temos aí também um outro projeto aí, a produção está me mandando aqui, tem um outro vídeo aqui, nós vamos ver aí. Produção, manda esse vídeo aí do mestre Limãozinho, por favor. A nossa produção está preparando aí mais um outro. Sim, então. São os meninos do CCA, são os meninos da Casa da Capoeira e são os meninos da Toca também. Então, são tudo a irmandade, né, familiar. E a gente procura passar ensinando o ensinamento, né, da nossa capoeira. Muito interessante. Então, vamos ver aí. Produção, manda aí ver.
Maravilha! Estamos chegando aí ao final. Aí dá para ver, aí, Paulo, dá para ver a diferença, né? Do ritmo da capoeira Angola, tá compassada, estudada, com tranquilidade, que é os movimentos mais tranquilos para poder desenvolver, né? O jogo, né? Ok, muito bom, mestre Irmãozinho. Nós só nos resta, depois dessa energização da capoeira, que é um movimento ancestral e espiritual. Ela além de ser um movimento de defesa, ela também é o jogo, né? Esse jeito com que se faz a capoeira, que como a capoeira é jogada, ela tem um sentido também, ela tem um sentido muito espiritual. Além de mostrar os caminhos também, além da defesa, os caminhos, né? Mostra também ao meu, na minha reflexão, mostra também o reencontro de pessoas, de povos, de gente, né? E nos reporta, e a capoeira aqui apresentada pelo senhor e toda a sua comunidade, ela nos reporta a um grande reencontro espiritual e ancestral. Então, quem não assistiu, quem não acompanhou aqui a apresentação da capoeira do mestre Irmãozinho, pode ver em nosso canal aí, no YouTube, Facebook, na TV Tumbanci, né? E tem aqui um monte de recado aqui. O Miguel Ângelo Ávila Nazareno, que é coordenador de comunicação do Movimento Federalista Panafricanista para a América Latina e Caribe. Ele está a partir do Equador, está vibrando aqui, mandando um saludos ou saudação. José Raimundo Tata Bandalecongo de Niterói também está acompanhando aqui. Tem vários recados aqui dizendo as pessoas não estão aí no terreiro do mestre Irmãozinho, mas estão acompanhando de casa, né? Através do nosso canal e vibrando e dançando. O Bruno Pimentel também está parabenizando a todos os envolvidos. E eu, de todo o coração, parabenizo toda a toca, né? Terreiro de Capoeira Angola. É muito interessante esse nome, toca, Terreiro de Capoeira Angola. Muito interessante. Mestre Irmãozinho, o senhor quer mandar mais alguma coisa, mais alguma fala para a gente poder encerrar? Sim, eu quero dizer que o nome Toca é Terreiro Original de Capoeira Angola, Centro de Cultura e Arte. Terreiro, porque os primeiros passos de capoeira eu aprendi no fundo que está na casa da minha avó, em Santo Amaro da Purificação, que era no terreiro de chão pisado, né? É o terreiro original, porque eu tento manter um pouco da originalidade da capoeira Angola, sem mudar. O pessoal precisa saber que a capoeira foi tombada, né? E quando a gente faz esse cuidado de não poder preservar, de não estar mudando as coisas, porque ela já foi tombada justamente para isso. A gente somos zeladores aí dessa cultura, né? Centro de Cultura e Arte, porque é onde a gente faz nossa arte, o jogo, né? Fazemos nosso birimbau, fazendo caixinhos, pandeiros, confecciona algumas artesanatos. Então, por isso que eu pus o nome dela de Toca. Terreiro Original de Capoeira Angola, Centro de Cultura e Arte, do mestre Limãozinho, que está aqui situado agora no Campo Belo, na Casa da Capoeira. As aulas aqui são terças e quintas, das 10h30 até as 21h. Pode chegar, aqui tem treino, pode vir visitar, perguntar, fazer um treino grátis. Então, e se gostar, fica com a gente aqui. Então, para encerrar, tocar aqui, fazer um jogo para encerrar, jogando aqui o Fábio mais um, que é o meu treinador lá de Piracicaba, um trabalho que a gente tem também na comunidade Sanzala, lá de Piracicaba. A toca fica em que endereço, mestre Irmãozinho, para quem queira aí participar, assistir, se integrar e irmanar no grupo aí, fica em que endereço no Campo Belo?
O Campo Belo é Zona Sul de São Paulo. Perto do aeroporto de Congonhas. Fica na rua Saputi, número 20. Rua Saputi, número 20, em Campo Isso. Belo, Zona Sul de São Paulo. Então tá aí. O endereço da toca, o endereço da capoeira, né? É liderado pelo mestre Limãozinho e toda a sua comunidade. Sim. Estamos aqui na Casa da Capoeira, aqueles que queiram fazer algum evento, está à disposição, não precisa pagar nada, pode vir fazer seu evento aqui, é só agendar comigo, marcar o dia, se quer fazer uma confraternização, quer fazer uma roda de capoeira, quer fazer um encontro, um congresso, é só marcar o dia e a data e pronto, as portas estão abertas aqui, tá bom? Muito interessante. Muito obrigado, mestre Limãozinho. Então, vamos lá. Um abraço para... Ok. Meu nome é Limãozinho.
Muito bem, pena que chegou a hora, né? Mas que Deus e os espíritos ancestrais nos dê uma boa viagem, né? Uma boa caminhada, e que possa também estar com todos, né? Todas e todos aí que eu estou vendo, mulheres aí, homens, né? Pessoas que praticam a capoeira, esse movimento tão espiritual e ancestral. Um forte abraço, mestre Limãozinho, e nossos sinceros agradecimentos. E este foi mais uma versão do Ecobanto, Encontro das Tradições Banto no Brasil, patrocínio Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apoio à Golonã Associação Cultural e Ilabanto. Um forte abraço a todas, todos e todos, e até uma outra hora, né? Eu agradeço aí pelo convite, tá? Foi muito bom. Não sei, faz muito tempo que não se via, estou com saudade. Vou levar os meninos para fazer uma visita lá ao Tombazi, para eles conhecerem, saberem, sentarem lá para eles verem que templo maravilhoso que é o Teocongá, lá em Itapecerica da Serra. Tamo junto, mestre. Tamo junto sempre. Forte abraço a todos. Abraço. Tchau.